Hello, hello, students! Estamos aí com os assuntos já do terceiro bimestre, tá? E hoje nós vamos estar falando sobre o going to future, tá? Teacher, o que quer dizer o going to future? O nosso assunto, quando nós estamos falando sobre going to future, nós estamos falando de uma ação, tá? No futuro, que quando nós utilizamos o going to para falar desses eventos, é quando nós temos certeza, tá, que eles irão acontecer no futuro imediato, pois dá para entender que tem evidências claras sobre isso para expressar esses planos e intenções, ok? E aí, vocês vão visualizar agora, tá, a formação desse going to. E aí nós temos quem? Sujeito, auxiliar do verbo to be, o going to e o complemento da frase, certo? E aí, para lembrar vocês sobre verbo to be, que auxilia os sujeitos, nós temos aí essa imagem bem colorida, bem legal, tá? Lembrando, olha, I acompanha am, you are, he, she, it is, we, you e they are, ok? E aí, depois do verbo to be, vocês têm o quê? O auxiliar, o going to, tá? Lembrando, gente, você não vai colocar o going to na frase depois do sujeito, ok? Sempre depois do auxiliar, do verbo to be. Vamos para a próxima imagem, da qual nós vamos estar falando desse assunto novamente sobre frases na interrogativa e frases na negativa, tá? Para formar essa frase na negativa, o que acontece? Vocês vão utilizar a partícula de negação da língua inglesa, o not. O que? Acrescentar após o verbo to be, certo? E aqui nós temos essa imagem sobre a regra da negativa. E aí nós temos I am not. Lembrando agora, gente, que você vai colocar a partícula de negação depois de quem? Do verbo to be, tá? E depois que você colocou a partícula de negação, que você vai acrescentar o quê? O going to, ok? Visualize bem, tá bem legal essa imagem, tá bem explicativa. E aí você tem you are not going to. E aí nós temos he, she, it acompanhado de is not going to. E aí nós temos we e they, que é o are not going to, ok? A nossa próxima imagem vai ser o quê? A regra da interrogativa, tá bom? Para a interrogativa, nós vamos lembrar que nós devemos inverter quem? O sujeito e o auxiliar, daí o verbo to be, tá bom? Colocando o verbo to be no início da frase e depois o sujeito, tá? E aí nós temos a imagem falando sobre essa regra da interrogativa. E aí nós temos are you, is, que acompanha he, she, it, going to, are we e are they, ok? E aí você vai colocar o going to, restante da frase e nunca esquecer do quê? Desse ponto bem grande de interrogação aí, tá? Porque nós estamos falando de uma frase interrogativa, ok, students? No mais, esse é o nosso assunto. Qualquer dúvida pode estar entrando em contato via WhatsApp, ok? Bye bye, students.